Próxima atração no canal 25. Sejam bem-vindos a mais um programa Tempo de Reflexão. Hoje nós vamos fazer um programa diferente. Hoje eu convidei o Eduardo Colinetti, o Eduardo que é um dos integrantes do Tempo de Reflexão, um apoiador, um incentivador desse trabalho. Eu pedi para o Eduardo fazer hoje o papel do entrevistador, dele se colocar no meu lugar e pelas experiências que ele tem tido através do Tempo de Reflexão, e pelas experiências que ele tem tido divulgando o Tempo de Reflexão, as dúvidas das pessoas, o questionamento das pessoas. Eu convidei o Eduardo hoje para que ele transmita para mim aquilo que ele tem recebido das pessoas sobre o Tempo de Reflexão, e a gente vai tentar esclarecer para você, telespectador, um pouquinho o que é o Tempo de Reflexão, quando que nasceu o Tempo de Reflexão, qual o objetivo do Tempo de Reflexão, algumas situações passadas pelo Tempo de Reflexão. Então o Eduardo hoje, ele gentilmente aceitou o meu convite e vai hoje estar fazendo esses questionamentos, muito mais aquilo que está no coração dele. E quando nós decidimos fazer esse programa, eu falei: Eduardo, pensa no Tempo de Reflexão olhando de fora. Quais são as dúvidas que muitas vezes as pessoas têm? Quais são os questionamentos que muitas vezes as pessoas têm? E vamos tentar de alguma forma nesse programa diferente esclarecer a dúvida de você, telespectador, e as dúvidas das pessoas que também muitas vezes surge quando se fala do Tempo de Reflexão. Então, Eduardo, eu queria te agradecer por essa tua disposição e estar contribuindo nesse programa diferente no TR. Agora eu deixo a bola com você para que você dirija o programa para a gente conseguir de alguma forma diminuir eventualmente as dúvidas e os questionamentos que nós temos enfrentados aí toda vez que a gente fala do TR. Obrigado. Imagina. Obrigado você, Luciano, pelo privilégio. Já vou pedir desculpas antecipadas aqui se eu cometer alguma gafe, alguma falha, mas eu tenho certeza que Deus está olhando por nós aqui, que a gente consiga transmitir a mensagem para o nosso público. Eu conheci o Luciano, curiosamente o Luciano esteve presente numa das primeiras reuniões do BNI aqui em Jundiaí, né, aqui no Hotel Serra. Nós fazíamos as reuniões de informação e continuamos lá, e conheci através de um contato de uma pessoa da área de tecnologia, o Eltinho, né? E a partir dali a gente manteve um primeiro contato, né? Tive a oportunidade de conhecer o Luciano ainda como empresário na Vitlock, tive a oportunidade de visitá-lo, né? E a partir dali, daquele contato mais próximo nessa visita, de conhecer um pouco mais o Luciano como empresário, a empresa dele, enfim, e saber por quais desafios ele estaria passando naquele momento e procurar entender o que eu poderia ajudá-lo, né? A partir daí eu comecei a receber alguns convites para participar do TR, encontros grandes aos sábados, né, com pessoas que viriam falar de assuntos não diretamente relacionados com Deus, mas falar de assuntos da vida profissional, que é o grande desafio hoje na nossa vida, né? Regular a vida pessoal com a vida profissional, mas naquele momento não entendia, né? E confesso que eu tinha aquele preconceito, né? Lá vem esse cara pregar, lá vem mais um crente pregar para mim, querer me levar, me arrastar para dentro de uma igreja, confesso que eu tinha essa resistência. Hoje eu sou TR, visto a camisa do TR, né? Pude conhecer o Luciano mais ainda a fundo, né? A gente já tem caminhado juntos já há algum tempo. Conheço um pouco da história do Luciano, sei que a gente tem muito para se conhecer ainda, mas eu queria saber de você, Luciano, o que te motivou a erguer essa bandeira do TR, né? A mudar totalmente a sua vida, porque a sua vida foi transformada, eu sou testemunha disso, né? Pelo pouco tempo que a gente já se conhece, eu pude testemunhar essa transformação também. E eu quero saber o que te motivou a, de repente, começar a falar de Deus e sofreu essa transformação de vida. Eduardo, na vida a gente aprende no amor, a gente aprende na dor. E no meu caso, eu tive que aprender a conhecer Deus na dor. Eu sempre busquei o sucesso financeiro, o sucesso profissional. Eu sempre procurei
participar daquilo que o mundo nos oferece como ideal para as nossas vidas. Eu fui no passado um empresário de muito sucesso, uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, uma pessoa muito bem respeitada por onde eu sempre andei. E quando eu olhei para dentro da minha casa, eu vi um grande vazio no coração da minha filha, um grande vazio no coração da minha esposa e um grande vazio dentro da minha família. Foi quando eu percebi que alguma coisa estava errada na minha vida. Eu era um profissional de sucesso e um homem dentro de casa fracassado. E eu fui entender, Eduardo, que no fundo estava faltando o principal. Estava faltando Deus na nossa casa, Deus na nossa família. E muitas vezes eu não tinha tempo para poder estar com a minha família, poder compartilhar as experiências importantes para a minha família, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que ganhar dinheiro. E tem um fato curioso, Eduardo, que um dia eu estava na televisão e a minha filha mudou de canal e eu fui perguntar para minha filha por que ela estava tão incomodada de me ver na televisão, e ela falou que ela nunca pediu um pai na televisão, ela queria um pai dentro de casa. Foi aí eu comecei a repensar um pouco a minha vida. Eu fui repensar se a vida que eu estava vivendo era uma vida que tinha vindo de Deus para a minha história e para a história da minha família, ou se eu estava vivendo papel trocado. Foi aonde eu precisei tomar algumas atitudes, precisei tomar algumas decisões, e aonde eu fui buscar conhecer mais Deus. Aí eu resolvi fazer um curso de teologia, estudei 4 anos para conhecer a palavra de Deus, para poder principalmente me descontaminar da religiosidade herdada dos meus pais, que não é culpa dos meus pais, que eles também acabaram herdando dos meus avós. E esse é o grande problema que eu vejo na vida das pessoas hoje. Nós vamos recebendo as coisas espirituais de uma forma automática e a gente não para um pouquinho para pensar se o alimento espiritual que a gente recebe é de boa qualidade ou de má qualidade. Foi quando eu me interessei em aprender Deus. Eu quero entender o que é esse Deus que tanto se fala e que eu não estou vendo dentro da minha casa. Foi quando eu resolvi fazer o curso de teologia. Eu conheci efetivamente Deus através da sua palavra. Eu sempre também fui um cara um pouco preconceituoso, um pouco envergonhado de aceitar e de assumir Deus em suas vidas, e eu fui tratando isso na minha vida, e eu fui colocando Deus sobre todas as coisas na minha vida. Eu fui priorizando o meu relacionamento com Deus, eu fui dando espaço para Deus cuidar das áreas da minha vida que estavam desajustadas, e aí foi esse tratamento, essa experiência que trouxe toda a transformação da minha vida. E eu fui aprender, Eduardo, sobretudo, de que nós não podemos ser egoístas com aquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Toda a transformação de vida, toda aquela paz que nós nunca tivemos nas nossas vidas, quando nós recebemos de Deus, eu fui aprender que nós precisamos passar para as pessoas. E eu resolvi criar um ambiente, e no fundo o objetivo é criar uma grande família, para que a gente possa trocar experiências, para que eu possa falar aquilo que Deus fez na minha vida, e para que eu possa ouvir aquilo que as pessoas estão passando, que muitas vezes quando a gente conta o nosso testemunho, as pessoas se olham na nossa história, se vê na nossa história, e a gente consegue, através do tempo de reflexão, fazer com que as pessoas parem um pouquinho da correria, olhem um pouquinho para as suas prioridades. Até recentemente a gente falou no TR, o que de fato tem valor na sua vida, né? Na minha vida passada, o que tinha valor, Eduardo, era dinheiro. Era ter um bom carro, era ter uma boa casa, uma boa conta bancária. Isso para mim é o que tinha valor no passado. Hoje para mim isso é de menor. O que tem valor na minha vida hoje é a minha esposa, é a minha filha, é a paz que eu sinto no meu coração, é a despreocupação daquilo que me preocupava no passado, são essas armadilhas que o mundo coloca para nos deixar presos a essas coisas materiais. E o que tem valor na minha vida hoje é essa paz, essa tranquilidade que eu tenho, essa alegria de quando eu chego na minha casa, eu possa olhar para os olhos da minha filha, posso olhar para os olhos da minha esposa e eu vejo uma família feliz. É isso que hoje efetivamente tem valor na minha vida, e é isso que a gente quer resgatar, esse tipo de valor na vida das pessoas, que muitas vezes falam, isso é piegas, isso é brega, isso... Não, queridos, isso é a essência de Deus, o amor, aquele amor que não é um amor interessado, aquele amor que você dá sem ter nenhuma expectativa de receber nada de troca. E é isso que eu tenho particularmente vivenciado na minha família, e o TR tem pautado sempre nesse caminho.
de trazer as pessoas para poder ter experiências com Deus, para trazer as pessoas para poder se relacionar como uma grande família, poder saber que um precisa do outro, para a gente deixar um pouquinho de olhar para o nosso eu, para os nossos problemas, para as nossas necessidades, para que a gente possa olhar um pouquinho para as necessidades do outro e de como é que eu posso, através daquilo que Deus já deu na minha vida, como é que eu posso passar isso para uma pessoa que está passando por dificuldade. Então esse é o contexto do tempo de reflexão. Ele nasceu basicamente através da minha história de vida, da transformação de vida que eu tive através das minhas experiências com Deus, as experiências que nós tivemos dentro da minha casa com Deus, com a minha filha. Eu tenho uma filha de 15 anos hoje, eu vou fazer 20 anos de casamento hoje, e há 6 anos a gente reescreveu a nossa história. Há 6 anos Deus efetivamente entrou na nossa casa, entrou na nossa vida e tem trazido transformação todos os dias. Então, por isso que eu incentivo você, telespectador, e eu sou até um pouco insistente, porque eu falo isso por amor, para poder tentar de alguma forma passar um pouquinho para você aquilo que Deus tem feito na minha vida, e tenho certeza que tem feito na vida de muitas pessoas que passaram e continuam caminhando no tempo de reflexão. Nós não temos a pretensão de mudar a vida de ninguém, nós não somos nada, tudo aquilo que nós somos, nós dependemos de Deus. Mas o nosso grande objetivo no tempo de reflexão é incentivar as pessoas a refletirem, e o nome do tempo de reflexão é bem isso, é para a gente refletir, olhar um pouquinho para as nossas vidas, olhar um pouquinho para isso que está construído no mundo, para que a gente possa avaliar até quanto a gente está contaminado com esse grande engano que é essa sociedade moderna. Então é esse o nosso objetivo, e o tempo de reflexão é realmente um tempo para você olhar para a tua vida e para refletir, para a gente olhar um pouquinho para as coisas de Deus, olhar um pouquinho para as coisas desse mundo, para a gente ver quem nós estamos efetivamente servindo. Se nós estamos servindo a Deus, se nós estamos buscando as coisas de Deus, ou se a gente está demasiadamente envolvido com esse engano que é esse mundo moderno, com a sociedade moderna. A gente tem visto as pessoas muito tristes, as pessoas muito distantes de Deus, as pessoas decepcionadas com homens, com líderes espirituais que usam indevidamente o nome de Deus e traz frustração no coração das pessoas, e as pessoas acabam se afastando de Deus. E o TR quer mudar um pouco esse cenário. O TR quer ser um espaço onde as pessoas possam estar juntas, toda semana, compartilhando experiências, e é esse o nosso grande objetivo. É por isso que nós fazemos o tempo de reflexão, Eduardo. Ok, Luciano, eu imagino que você tenha tido vários desafios aí dentro da sua família. A gente vai fazer uma breve parada para o intervalo e a gente já volta. Voltamos hoje com papéis invertidos, o Luciano sendo entrevistado. Luciano, dentro dessa transformação que você sofreu na sua vida positiva, imagino que você tenha tido vários desafios, principalmente dentro de casa, porque normalmente é dentro de casa que a gente ouve e as pessoas olham para a gente quando a gente começa a se transformar e falam o que será que está acontecendo com ele, né? Mas quando necessariamente as pessoas estão mais sensíveis para se relacionarem com Deus, né? Eu queria saber um pouco, você tem estudado, você tem conhecido as pessoas, eu imagino que você saiba o momento correto. Eu tenho convidado as pessoas para vir nas reuniões semanais, tenho sido perseverante nesses convites e vou continuar convidando, mas é uma dúvida que eu tenho, né? Quando as pessoas realmente estão preparadas para essa relação com Deus? Antes de te responder essa pergunta, Eduardo, eu queria falar um pouquinho sobre a minha família, aquilo que você falou, a questão da transformação. A primeira pessoa que decidiu se posicionar espiritualmente foi eu dentro da minha casa. E eu, tradicionalmente, sempre fui uma pessoa empreendedora que começava muitas coisas e deixava meio que no meio do caminho. Não acabava as coisas que começava para começar uma nova.
E quando eu falei para minha esposa que eu decidi entregar minha vida para Deus, que eu ia fazer um curso de teologia, que eu ia conhecer a Bíblia, minha esposa deu risada. Ela falou, é mais uma invenção tua. Eu já te conheço, historicamente você começa a inventar as coisas e deixa no meio do caminho. E ela cruzou o braço, Eduardo. E aí ela foi olhando para a minha vida e ela foi começando a identificar coisas que ela nunca tinha visto na minha vida. Um marido mais presente, um marido mais calmo, um pai mais presente dentro de casa, mais atencioso com a família, menos nervoso no trânsito, menos nervoso na sociedade. E aí ela foi ver que Deus efetivamente estava fazendo uma obra primeiro na minha vida para depois fazer na minha família. Então é sempre isso, Eduardo, porque às vezes a gente quer levar as pessoas para Deus de uma forma insistente e a gente se torna inconveniente. Então você, telespectador, que tem o desejo no teu coração de levar o teu marido, levar a tua esposa, o teu filho para Deus, você vai só conseguir cumprir esse desejo no teu coração quando através da sua vida ele vê a manifestação de Deus. Quando ele vê que coisas que normalmente incomodavam já não faz parte da tua vida. Quando ele começar a ver a luz de Deus através da sua vida. Quando ele começar a ver Deus em você, telespectador, você não vai precisar convidá-los a estar no tempo de reflexão. Eles vão de uma forma automática, porque ele está vendo efetivamente a manifestação de Deus na tua vida. E quanto à tua pergunta, Eduardo, aqui no tempo de reflexão, quem faz a obra é Deus. Nós simplesmente somos instrumentos na mão de Deus, tudo aquilo que nós fazemos aqui é sob direção de Deus. Nós temos, obviamente, o nosso papel natural, que é convidar as pessoas, é incentivar as pessoas a virem conhecer o tempo de reflexão. Mas quem toca no coração da pessoa, quem fala nos ouvidos das pessoas é o Espírito Santo de Deus, que é o grande Consolador. Jesus Cristo disse que era necessário que ele subisse para que o outro viesse. E Jesus estava dizendo que o outro era o Espírito Santo de Deus. Porque, Eduardo, Deus tem um amor tão grande nas nossas vidas, se não bastasse ele entregar a vida do teu filho para morrer no nosso lugar, e Jesus era necessário, porque ele já cumpriu a obra dele aqui na terra, era necessário ele voltar ao seu trono, porque ele também é Deus. Deus, no seu eterno amor, para que nós não ficássemos sozinhos, ele mandou o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que é hoje, que é Deus na nossa vida, que é Deus na terra, é o Deus nos nossos corações, e é o Espírito Santo que trabalha no coração das pessoas, é através do Espírito Santo que nós temos transformação de vida. É através do Espírito Santo que nós deixamos o vício, que nós deixamos de mentir, que a gente deixa de querer tirar vantagem de tudo. É através do Espírito Santo que nós temos a transformação de vida, que toca no nosso cônjuge, que toca dentro da nossa casa, na nossa família. Então, é o Espírito Santo de Deus que convence as pessoas. Obviamente que há situações e momentos que as pessoas elas estão mais sensíveis ao chamado, ao convite. Quando primeiro, Eduardo, ela vê a mudança nas nossas vidas, quando ela vê a transformação nas nossas vidas, isso é um credencial que você pode estar falando em nome do tempo de reflexão, porque ela está vendo o tempo de reflexão atuando na tua vida. E depois, em situações onde elas estão mais sensíveis, normalmente quando elas estão passando por maiores dificuldades. E aí, Eduardo, se você me permite, as religiões têm prestado um grande serviço para o reino de Deus. Porque as pessoas estão cansadas de religiões, as pessoas estão cansadas do tradicional, as pessoas estão estão cansadas daquilo que virou rotina na vida delas. A gente tem visto pessoas indo a determinados locais todo domingo de manhã, e na segunda-feira a pessoa começa a reclamar que vai ter que começar de novo a sua vida. Não tem Deus nisso. Eu não acredito que tenha Deus, onde não há transformação de vida, onde não há um repensar nas nossas vidas, eu não consigo entender que Deus esteja atuando. Porque quando Deus atua, e aonde Deus atua, há transformação. Há um momento da gente olhar para a nossa vida e achar que tem coisas desajustadas que nós precisamos ajustar. E é por isso que eu vejo que através do tempo de reflexão a gente tem conseguido descontaminar as pessoas da religiosidade, e muitas pessoas têm atendido o teu convite, eu sou prova disso, muitas pessoas têm vindo conhecer o tempo de reflexão, outras pessoas têm continuado caminhando com o tempo de reflexão, e isso me deixa muito feliz, porque a gente mostra que Deus está nesse negócio, que Deus está nos apoiando, e a gente está de casa nova esse novo ano, a gente percebe que foi um ano novo na nossa vida, não só no calendário, mas também no tempo com Deus, de casa nova, pessoas novas chegando, testemunhos novos de pessoas sendo transformadas. Por isso, Eduardo, hoje que o nosso trabalho é continuar insistindo.
sem ser inconveniente, sem ser aquele religioso chato, mas nunca deixar de poder falar do amor de Deus, nunca poder deixar de convidar as pessoas. As pessoas têm que, no mínimo, vir e conhecer antes de julgar. Nós não temos o direito de julgar as pessoas. O único que pode julgar a mim, telespectador, e a você é Deus, que é o maior juiz de todos, porque é o único que não tem pecado, por isso que é o juiz dos juízes. Ninguém tem o direito de julgar a minha vida, ninguém tem o direito de julgar a tua vida. Somente Deus, que é o justo, tem esse poder através da isenção, da limpeza no seu coração, da sua integridade, que não tem nenhum pecado. Todos os demais somos pecadores, somos frágeis, e Deus não nos dá o direito de julgar as pessoas. Por isso que a gente faz de novo esse apelo, para que você venha conhecer o nosso trabalho e poder compartilhar um pouquinho dessas experiências, para que a gente possa se conhecer pessoalmente. Tenho certeza que Deus, assim como fez na minha vida, também vai fazer na tua vida e na vida da tua família. Legal, Lu. Queria então, você falou de experiências, né? E eu tenho certeza que nesse pouco tempo que o TR foi evoluindo, esse ano de Casa Nova, enfim, não só de Casa Nova, mas eu tenho certeza que você tem visto renovação de pessoas, né? E eu queria que você contasse algumas histórias de transformações que você tem visto de fato nas pessoas, nas famílias que têm frequentado o TR, têm caminhado com o TR. Eu queria que você contasse algumas histórias. Olha, Eduardo, o que eu tenho visto é a esperança voltar na vida das pessoas. As pessoas não têm mais esperança, as pessoas não têm mais alegria de viver, as pessoas têm vivido uma vida burocrática, uma vida de tristeza, uma vida de peso. E Deus não criou o ser humano, queridos, para a gente viver uma vida de tristeza. Deus nos criou para que nós fôssemos vencedores na vida, conquistadores na vida. Deus tem grandes bênçãos na minha vida e na tua vida. O que nós precisamos entender é que nós precisamos levantar as nossas cabeças, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos conhecer Deus. E a gente tem percebido aqui, Eduardo, que a gente tem sido um grande oásis na vida das pessoas. As pessoas têm, através do tempo de reflexão, olhado para as suas vidas e voltar a acreditar na importância de nós vivermos, de nós acreditarmos no nosso potencial, de voltarmos a sonhar. A gente tem pessoas aqui que estavam com o casamento estourado, que decidiram baixar as guardas, parar de pensar no seu eu próprio e poder conversar um pouquinho e ajustar aquilo que estava desajustado. A gente teve pessoas aqui, Eduardo, de situações de desemprego, tanto tempo desempregada, só que Deus queria mostrar algumas coisas para a vida dela que ela não estava enxergando. E através do tempo de reflexão a gente foi compartilhando as nossas experiências, Deus foi trabalhando no coração dessas pessoas e as pessoas voltaram novamente para o mercado de trabalho. Tem até fatos curiosos, Eduardo, que as pessoas vieram, pessoas que não acreditavam em Deus, eram ateus, que chegaram no tempo de reflexão buscando network, relacionamento, troca de cartão, e elas foram, através do Espírito Santo de Deus, trabalhado em seus corações, são porta-vozes também do tempo de reflexão e falam do tempo de reflexão por onde elas estão caminhando. Eduardo, tem muitos testemunhos para a gente falar, o tempo infelizmente aqui é curto, mas os testemunhos que você quiser ouvir, telespectador, você pode vir pessoalmente aqui no tempo de reflexão. Nós temos esses espaços também que nós abrimos aqui no TR, para as pessoas abrirem seus corações, porque a gente sempre diz que testemunho é uma oportunidade de você honrar a Deus naquilo que Ele tem feito na sua vida. E é uma oportunidade também de você mostrar para as pessoas que, apesar daquilo que ela está passando, é possível nós sairmos das nossas situações de dificuldades. Basta que nós nos posicionemos, basta que nós tenhamos um coração receptivo para as coisas de Deus. Então fica o convite, se você quiser ouvir os testemunhos de pessoas transformadas através do tempo de reflexão, que você coloque na tua agenda toda terça-feira, 8 horas da noite, que você vai poder presenciar as histórias de transformação que através do tempo de reflexão Deus tem trazido na vida de muitas pessoas. Legal, Lu. Tenho certeza e eu tenho visto transformação em muitas vidas, né? Bom, telespectador, nós chegamos ao final desse programa um pouco diferente. Eu quero aqui agradecer o Eduardo
Coloquei ele nessa sinuca de bico aí para me ajudar a fazer o tempo de reflexão, esse programa diferente. Eu acho que foi um espaço importante, um espaço novo, onde eu tenho certeza que nós conseguimos esclarecer algumas dúvidas que eventualmente possa estar no teu coração, telespectador. Que você tome uma decisão, tenha a determinação de vir conhecer a Deus, de vir conhecer o nosso trabalho. Tenha certeza que você vai ter muita alegria no teu coração, porque Deus anseia mais do que ninguém para te ver aqui nesse espaço, para poder te entregar as bênçãos que tanto você procura. Muito obrigado por estar conosco. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá.